Como é que você vê esse cenário para a esquerda, o cenário eleitoral que está bastante próximo? Então, duríssimo. Acho que a gente vai, evidentemente, porque o Bolsonaro ele faz luta ideológica de extrema-direita e, combinado com isso, ele tem junto com ele um sujeito que é pragmático ao extremo, que é o Valdemar da Costa Neto. Então ele consegue compatibilizar luta ideológica com pragmatismo político, para ser suave, né? Você chamar de pragmatismo político o que esse sujeito faz. Uhum. Da nossa parte, a esquerda, né, avaliada de maneira mais ampla, e aí passando pela centro-esquerda e o conjunto das outras forças, até a esquerda radical, a gente não tem os instrumentos e a capacidade que a direita já tem. Mas a gente se abstém de fazer a luta ideológica. Uhum. Então, em regiões onde a luta ideológica poderia proporcionar para a gente, por exemplo, mais vereadores, mais prefeitos, a gente se abstém de fazê-la. Procurando ser bem preciso, eu não tenho nenhuma dúvida que o PL vai fazer muito prefeito no sul do estado, no centro-oeste, em parte do norte, em parte do sudeste. Uhum. Aonde a esquerda poderia fazer muito prefeito e vereador, no nordeste do país, a abstenção de realizar a luta ideológica faz com que as alianças prioritárias se deem com forças do centrão que se encostam na esquerda de maneira aproveitadora, e aí faz com que eles elejam mais gente e que no saldo final essas vitórias não sejam vitórias da própria esquerda, mesmo aquela mais reformista. Então eu vejo com muita preocupação, mas vejo também como uma necessidade política da gente demonstrar que tem teses em disputa. E nessas teses, abdicar da luta política em nome de um frente amplismo, onde a gente se abstém de fazer a disputa, não é o melhor caminho. E aí eu acho que as eleições francesas dão um bom exemplo, um exemplo interessante do que foi uma disputa ideológica, mesmo com concessões, como foi realizada lá, e que num cenário que já era de vitória imediata da extrema-direita, houve uma reversão, e que nem os liberais, né, a velha direita com Macron, que imaginava que fosse utilizar a esquerda como o reboque da posição política dele, conseguiu fazê-lo, porque você conseguiu encantar o povo francês por uma opção, por exemplo, tocada pela França insubmissa. Eu acho que o que está acontecendo na Colômbia, de maneira bastante diferente, ela tem alguns aspectos que podem também servir como exemplo para a gente. Nos levantamentos que eu tive acesso nos últimos, o governo da Colômbia não tem mais de 50%, tem 30% ali de aprovação. Mas não se absteve de fazer disputa ideológica. Quando assumiu, tirou os generais, mandou dezenas de generais para a reserva. Tem procurado, com todas as dificuldades, fazer mobilização com o povo na rua, explicando as dificuldades que estão sendo enfrentadas. Eu acho que essas duas teses estão em disputa. Uma esquerda muito comportadinha demais, porque orientada pela necessidade de aliança com força da direita, ou uma esquerda que se apresenta com a sua cara, com todas as diferenças que tem dentro desse próprio campo, e que diz, não, nós precisamos fazer campanha de esquerda. Sim. Porque isso, inclusive, eleitoralmente é mais eficaz, porque as pessoas estão de saco cheio. E se estão de saco cheio, se eu apresento uma proposta que é simplesmente uma repetição do sistema, ela não vai conseguir alcançar as pessoas. E se eu boto uma proposta que tem a radicalidade política que diga que as coisas estão mal e que eu tenho uma solução que é construída coletivamente com o povo, isso pode atrair o povo para estar junto com a gente. É aquela história. Entre ficar preocupado, e aí trazendo bem para a realidade local aqui do Rio, entre ficar preocupado com a Suzana Vieira não ser lavajatista, ou dialogar prioritariamente com o povo da Baixada Fluminense e da Zona Oeste, não pode ter dúvida. Tem que priorizar o diálogo se apresentando por completo com o povo da Baixada Fluminense e da Zona Oeste, falando o que é a necessidade, por exemplo, de reestatização da SEDAI, que água não é mercadoria. Essa é uma agenda que atrai o povo para fazer política junto com a gente. Por que a gente vai deixar de fazê-lo para agradar setores da direita que podem estar numa aliança pontual para nos desfigurar? Eu não vejo motivo de fazer isso.